Uma coisa que nós temos que ter em mente é que todo relacionamento tende ao conflito. Gravem muito bem isso, gravem muito bem isso. Todo relacionamento tende ao conflito. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live direcionada a gestoras e gestores que pretendem obter um maior engajamento e produtividade dos seus times. Aqui, às terças e quintas-feiras, nós conversamos sobre estratégias para obter maior engajamento e produtividade dos times ou equipes de trabalho de forma sustentável e com menos estresse. Meu nome é Rômulo Frota e o episódio de hoje é como evitar os conflitos que tanto prejudicam o engajamento e produtividade dos times. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Quem já está aqui ou quem vai chegando aí deve estar se imaginando quando chegar o início da live por que a gente vai falar uma coisa tão óbvia que parece ser tão óbvia, que é como o estresse, como o conflito prejudica na produtividade. Os comentários estão aqui ligados, quem quiser participar, fique à vontade. Boa noite, meu amigo Fernando, boa noite, obrigado. Então, pessoal, sejam bem-vindos, vamos esperar o pessoal chegar, o Instagram espalhar aí o stream. Então, como nós falamos, nós vamos conversar hoje sobre continuar a nossa jornada nas estratégias para ajudar gestoras e gestores a gerar maior engajamento e produtividade dos seus times. Quem chegou aqui agora, meu nome é Rômulo Frota, seja bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre como evitar os conflitos que tanto prejudicam o engajamento e a produtividade dos times. Então, como nós estávamos falando antes, pode ser que alguém esteja imaginando aí, poxa, mas é óbvio que os conflitos geram realmente uma menor produtividade, um menor engajamento. E aqui nesse ponto inicial da live, você imagina que você possa estar pensando que tanto você, gestor, como colaborador, que não faz sentido realmente um gestor ou um colaborador, um membro do time em geral, gostar, querer fazer parte de um ambiente de conflito. E óbvio que isso é pertinente, faz todo sentido. Mas aí você pergunta, mas Rômulo, esse tema conflito, por que esse tema conflito? Eu não tenho conflito no meu time. Eu não tenho conflito no meu time. E eu não deixo que se instale esse conflito no meu time, porque quando a gente começa a bater boca, eu já chego ali, já dou uma monitorada e já chego para solucionar a questão. Então, não tem conflito no meu time. Olha, se não tem conflito no seu time, eu lhe dou os meus parabéns. No meu também não tem, e é óbvio que se tivesse eu não poderia estar aqui falando para vocês sobre estratégias para evitar esse conflito, porque meu time está me vendo, meu time vai assistir essa live e não faz sentido eu passar aqui estratégias para evitar conflitos que não surtam efeito lá no nosso time. Não faria sentido. Então, mas também não é algo que basta solucionar uma vez e pronto, está resolvido. Porque uma coisa que nós temos que ter em mente é que todo relacionamento tende ao conflito. Gravem muito bem isso, gravem muito bem isso. Todo relacionamento tende ao conflito, seja que relacionamento for. Tudo tende ao conflito. Parece até aquelas coisas de teoria geral dos sistemas, né, que tudo tende ao caos e exige uma energia. Olha que analogia interessante. Tudo tende ao caos, né, as entropias, alotropias, aquela coisa da teoria dos sistemas, e é necessário uma energia forte para que essas coisas não tendam ao caos. Por exemplo, os planetas. A tendência seria que eles vagassem pelo universo aí à toa, mas existe uma energia muito forte que é a gravidade segurando esses planetas. Então, é uma analogia aqui para a gente entender que, assim como existe essa energia da gravidade segurando os planetas para eles não se afastarem, nós também precisamos investir nossas energias para não deixar os conflitos se instaurarem, porque tudo tende ao conflito, todo relacionamento tende ao conflito. E imagino que todos aqui já tenham namorado, obviamente,
os casais aqui, os que já são casados, meus amigos que estão aqui. Marcos André, seja muito bem-vindo. Boa noite, Luciana. Vinícius, boa noite. Então, quem namorou, quem namora, sabe que rapidamente, facilmente, nós entramos em conflito. E não é porque as pessoas não se gostam, é porque as relações tendem a cada um querer isso da natureza, isso é um procedimento natural que nós herdamos. Cada um quer defender o seu, cada um quer defender a sua individualidade, e muitas vezes, quando cada um quer defender a sua individualidade, a individualidade de cada um em determinada circunstância ofende a individualidade do outro. Então, tende realmente a, em determinado momento, a haver o conflito. E quando a gente pensa em conflito, a gente já pensa logo em confronto. Né? A gente pensa em confronto. E aqui eu vou explicar para vocês que esse conflito que eu trago não é necessariamente o confronto. Ele é um conflito de ideias. E esse prejuízo, esse equívoco que as pessoas fazem entre conflito e confronto pode te trazer, gestor, um prejuízo no médio prazo. Porque você pode acreditar, pensar que não tem conflito no meu time quando você pode estar se equivocando, achando que você está dizendo que não tenha confronto no time. Então a gente ainda está aqui na parte de conflito, conflitos de ideias, e não são necessariamente discussões acaloradas. Então, o grande benefício que eu vejo aqui da live de hoje é a gente descobrir quais são esses tipos de conflito e saber como é que a gente vai prevenir esse conflito quando ocorrer, né, para transformá-lo em uma relação antifrágil. E o que é antifrágil? Ela se adapta, mas ela tira benefícios depois daquele episódio. E, como eu já falei aqui, é algo que precisa ser monitorado constantemente. Porque, como eu já falei, os relacionamentos tendem ao conflito. Então, a gente monitora, vê ali o termômetro, serve como termômetro do time, a gente vai avaliando os determinados tipos de conflito, que eu vou já falar para vocês aqui, mas a gente realmente não pode confiar que tá tudo harmonioso, então não preciso mais monitorar, porque aqui só tem gente adulta, aqui só tem profissional gabaritado, e com certeza ninguém aqui vai entrar em conflito, já pensa logo, ninguém aqui é capaz de armar um barraco, ninguém vai entrar em confronto. E nem em confronto de ideias, porque todos nós aqui somos adultos e somos bons profissionais. Então, queria que vocês soubessem que isso é um imaginário, uma ilusão que realmente nós gestores muitas vezes alimentamos. Muitas vezes a gente alimenta que o nosso time, por já ser todo mundo adulto, ter uma carga profissional, uma jornada profissional tal, serem bons profissionais, serem capacitados, não vai haver conflito. E a gente precisa entender que muitas vezes nós, inclusive, somos os causadores do conflito. Então a gente precisa avaliar isso e, por exemplo, no relacionamento, como eu falei aqui no início, no relacionamento é muito comum, por exemplo, no modelo, acredito que em todos os modelos, mas no que eu posso falar assim, relatar mesmo a vivência, relacionamento entre homem e mulher, geralmente o homem ele tende a não visualizar com tanta perfeição as dificuldades, os desgastes do relacionamento como a mulher vê, né? E geralmente o homem, as necessidades do homem, elas são necessidades que são mais materiais e menos emocionais e menos, como é que eu posso expressar, menos delicadas, a expressão que eu vejo agora, menos delicadas, mas não no sentido de delicadeza ser fragilidade, não. Sutilezas. Os detalhes, as necessidades dos homens não são sutis. Vou usar uma expressão aqui que me veio agora na mente, são grosseiras, e as necessidades das mulheres são mais sutis. Então, a gente, muitas vezes, o homem tem dificuldade de observar que as necessidades da mulher, no sentido de, às vezes é uma organização na casa, às vezes é a forma
como está cuidando ou deixando de cuidar do filho, ou às vezes é a forma de não dar a atenção que as mulheres necessitam e tal. Tem até aquelas caricaturas norte-americanas, né, que a mulher chega em casa e tá tudo desorganizado, mas o cara tá ali sentado no sofá, assistindo televisão, com a cerveja do lado, brincando aqui com controle remoto, e para ele ali tá perfeito, o mundo ali podia acabar, que tá tudo bem, mas para a mulher tá um caos ali. Então eu penso que essa metáfora, essa analogia é interessante para a gente entender que nas nossas relações, agora independentemente de ser entre homens e mulheres, pode ser entre homem e homem, mulher e mulher, independe. O gênero humano muitas vezes tem uma necessidade, nós todos, que a gente muitas vezes não consegue expressar, e porque a gente não consegue expressar, o outro não consegue perceber que a gente está com essa necessidade. Ou então a gente até expressa o mais, deixa o mais explícito que a gente possa fazer, mas o outro não tem a percepção naquele momento, está muito voltado para si e não percebe que há ali uma necessidade a ser satisfeita. Então, quando é um gestor ou uma gestora, não percebe, não monitora ali o termômetro do time, não vê que há necessidades a serem ou satisfeitas, ou pelo menos que carecem de uma atenção, porque, vejam se faz sentido para vocês, não é porque o membro do time está necessitando de algo, necessita de algo, que necessariamente você gestora ou você gestor vai acolher aquela necessidade. E o contrário também. Não é porque uma gestora ou um gestor quer algo que é, suponhamos, inadmissível para aquilo, para aquele momento, e não é necessariamente obrigatório o colaborador fazer ou a colaboradora fazer aquela atividade. Vamos botar um exemplo aqui bem radical, bem caricata mesmo. Suponhamos que o gestor, é claro que é só caricata mesmo para ser um extremo. Suponhamos que o gestor peça algo ilícito, por exemplo, para a colaboradora ou para o colaborador. Então é óbvio que o colaborador, a colaboradora, dependendo do nível de profissionalismo que tiver, não vai fazer isso. Então essas necessidades elas precisam ser monitoradas, mas pelo menos há que haver um feedback, porque para a gente, senão esse conflito ele se instaura a partir do momento em que a expectativa é frustrada. Por que a expectativa é frustrada? Muitas vezes porque não foi dada atenção àquela necessidade. Ou então foi expressada aquela necessidade e a gestora ou o gestor fez vista grossa. Né? Fez vista grossa quando na verdade deveria chegar, sentar para conversar e dizer, olha, se for o caso de não poder, de não ser possível, olha, realmente não é possível, por isso, e tal, dar as explicações. E o interessante é que essa explicação, ela, além de conectar mais o colaborador com o time, não só com o gestor, mas com o time, porque há ali um que a gente chama de rapport, a pessoa se sente realmente integrada, ela não fica com as expectativas frustradas, porque ela recebeu uma explicação. Então ali ela se sentiu visualizada, ela se sentiu homenageada, vamos dizer assim, porque teve a atenção, né, ela foi acolhida, mesmo que não vá receber ali o que ela quer. Uma outra comparaçãozinha que eu acho interessante é, por exemplo, às vezes lá no nosso setor ligam os nossos clientes externos e eu já instruí, o time chegou à seguinte metodologia: dê a maior quantidade de informações que você possa. Ou seja, não deu para atender, explique o porquê não dá para atender. E o que a gente observou com o tempo é que as pessoas, os clientes externos, mesmo quando não tinham as necessidades atendidas, eles saíam satisfeitos. Então imaginem isso também no efeito do time, né? No efeito do time. Então a gente, assim como no relacionamento, a gente precisa ir monitorando para que esse relacionamento, vamos fazer a metáfora de novo aqui, a analogia com um relacionamento amoroso, chega um momento em que, se essas necessidades elas não forem esclarecidas, se não for explicado
o porquê que aquelas necessidades não podem ser acolhidas quando não são, né, quando não podem ser, se não houver esse bate-papo, esse diálogo, vai chegar um momento em que um dos dois pode explodir e dizer, não, não dá mais, aguentei o que tinha. E da mesma forma, os colaboradores podem, os membros do time podem chegar a isso também. E não acontece só com o colaborador, às vezes o gestor tem receio de chegar para o time e dar um feedback sobre algo que ele acredita que não está interessante. Então, e o gestor e a gestora carecem realmente de inteligência emocional para poder cobrar, porque muitos têm medo de cobrar, porque acham que vão minar o relacionamento, e outros já cobram de uma forma sem tato. Então, há de se ter inteligência emocional para que você não tenha medo de cobrar quando a atividade não está de acordo com o que você acredita que ela esteja. Você está lá para isso. Você está lá para monitorar e, se não estiver da forma que você acredita, pode ser até que esteja funcionando bem, ótimo, mas você acredita que possa estar faltando alguma coisa lá e você tem que chegar realmente. Inclusive, há alguns dias atrás, eu até eu fui monitorar uns dados que eu acreditava que não estivessem bons, mas na verdade estavam ótimos, mas eu fui lá e o colaborador me explicou, não, tá assim, tal, um membro do time muito competente, por sinal, e eu disse, beleza, ótimo, que maravilha. Realmente foi equívoco aqui onde eu olhei os dados e realmente tinha sido, mas eu tenho que perguntar e a gente tem que perguntar sem medo e tem que ir lá mesmo e monitorar porque o benefício é para o time, não é só para o colaborador e não é só para o gestor, é para o time. Então, quando a gente não monitora, a probabilidade de haver um conflito é muito grande. Por que eu sei isso? Não só porque eu estudo isso há muito tempo, mas porque eu já vivenciei isso. Eu já vi realmente situações onde há mais de 10 anos eu não monitorava essas relações e não eram relações de confronto entre os colaboradores, mas eram relações de conflito entre eles que eu não parava para monitorar. E o que acontecia? Isso prejudicava a produtividade, porque esses conflitos eles geravam como é que eu posso dizer, um certo tipo de concorrência prejudicial à produtividade. E às vezes um precisava de uma informação do outro e a forma como ia escolher aquela informação não era tão harmoniosa, porque já tinha esse conflito instaurado. E como eu não monitorava, só anos depois é que eu vim saber realmente que naquela época tinha conflito e eu não tinha monitorado. Então vejam como é importante a gente realmente estar monitorando frequentemente o termômetro ali das relações entre os membros do time. Porque senão acontece de em algum momento eles explodirem, terem realmente um confronto, sair do conflito para o confronto, e não só eles, mas nós também com eles, ou eles para com a gente. Então a gente tem que monitorar, mais uma vez eu ressalto, a gente tem que monitorar esse relacionamento e de forma integral, sistêmica, não só deles para com eles, mas deles para com a gente e da gente para com eles também. Agindo ali de uma forma como se fosse realmente um time, porque senão fica muito complicado. E eu quero que vocês entendam algo muito importante, decorem aí, quem nunca passou por isso. Se houver um confronto no seu time, tome algum posicionamento. Por favor, prestem muita atenção no que eu estou dizendo. Tomem algum posicionamento. Mesmo que seja os dois ou as duas estão erradas, ou os dois ou as duas estão certas, ou você está certo e você está errado, ou o contrário. Mas você, gestora, você, gestor, não pode e não deve ficar em cima do muro. Se você ficar em cima do muro, o conflito vai se instaurar, o confronto, aliás, vai se instaurar
E depois de instaurado nesses termos, depois de você ter ficado em cima do muro, você não vai conseguir mais dirimir esse conflito. Por que eu sei isso? Porque eu passei por uma situação como essa, e ela é até icônica, eu já falei aqui uma outra vez, mas estava nessa época fazendo um curso de desenvolvimento pessoal, voltado para gestão e liderança, e nessa época tinha um confronto entre duas colaboradoras super competentes, ambas super competentes, mas cada uma acreditava que estava com uma intenção positiva em determinada área, em determinado aspecto, mas as intenções positivas de cada uma se confrontavam entre a outra. Então elas entravam num conflito, acreditando que cada uma estava com razão. E nesse dia eu voltei para a sala para organizar algumas coisas e voltei para o treinamento. Quando eu cheguei na sala, elas duas estavam realmente armando um barraco, gritando uma com a outra. Isso faz, acredito que faz uns 16 anos aproximadamente, entre 15 e 16 anos. E elas estavam armando um barraco lá entre as duas e eu pensei comigo mesmo, não, elas realmente já são bem adultas, elas são excelentes profissionais, já têm uma experiência profissional muito grande, já têm filhos já quase adultos, eu não vou entrar nessa briga, elas que se entendam. Vejam bem, e voltei para a aula. Quando eu voltei para a aula, por coincidência ou não, quando eu me sentei na cadeira, abri a porta, me sentei na cadeira, já tinha começado a aula, e o professor falou, então, quando esse confronto acontecer, vocês não fiquem em cima do muro. Porque se vocês ficarem em cima do muro, esse confronto vai se instaurar e vocês não vão mais conseguir solucionar esse problema. E, lamentavelmente, ele estava realmente certo, e eu passei por essa experiência, o confronto realmente não se dirimiu ali, e inclusive uma das duas teve que sair do time. Então, essa experiência ela é aliada realmente à teoria e à prática, e eu sugiro que se vocês passarem por essa experiência, vocês não fiquem de forma alguma em cima do muro. Mas eu acredito que agora, nessa altura da live, vocês devem estar pensando, sim, e aí agora só trouxe problema. Só trouxe problema, agora eu vou ter que monitorar, só trouxe aí atividade para mim, vou ter que monitorar, vou ter que ter mais essa atribuição, mas calma lá que a gente vai trazer aqui alguns pontos que a gente pode contribuir, que a gente pode implementar, que tendem a realmente amenizar ou então dirimir esses conflitos. Então, mas antes a gente tem que revisar, ressaltar mais uma vez que sempre o relacionamento tende ao conflito. Então, o que vocês vão fazer aqui, o que a gente vai fazer é frequentemente estar com isso em mente, monitorar os ânimos da gente, do time, e se o time for muito grande, aí você vai ter que realmente formar outros líderes, porque é incabível você, com um time grande, você ficar monitorando desse jeito. Então você cria ali outros líderes no time para que eles monitorem e eles vão lhe dando feedback. Então, as formas que eu trago para vocês aqui da gente prevenir essas situações em primeiro lugar, fazendo feedbacks, tendo feedbacks com o time. E eu sei que tem muita gente que tem muito medo de feedback. Eu sei que pode ter alguém aqui que não faça feedback, pode estar pensando assim, ah, meu Deus, eu nunca fiz essas reuniões de feedback, isso é muito difícil, eu acredito que eu não vou fazer. E olha só, eu entendo, isso, não se assuste, isso é bem comum, realmente, bem comum. Muitos gestores não fazem reunião de feedback porque se sentem ali melindrados com relação a isso. Em outros lugares não, já é institucional essas reuniões de feedback, muitos chamam de devolutiva, para que o colaborador, a equipe, saiba como é que está funcionando aquilo ali. Mas se você tem resistência a essas reuniões de feedback, você pode fazer, por exemplo, como eu faço. Eu também não faço essas reuniões de feedback. O que eu faço, eu colho esses feedbacks de uma forma muito fluida, muito fluida. No início você tem algumas pessoas não têm essa habilidade e outras já têm com facilidade, sem nem precisar de treinamento.
porque às vezes é uma tendência que as pessoas têm. Então, se você conversa, se você é bom em dialogar, essa técnica dá tranquilamente para você fazer. Vai ali no dia a dia, nos momentos de bater papo, e você pode até, espero que não tenha alguém aqui que diga assim, bater papo? Não, ninguém bate papo lá não, é do trabalho do início ao fim. Infelizmente, isso daí compromete muito a produtividade. É interessante que o colaborador, que o time tenha realmente aquele momento, vai tomar um cafezinho, dar uma pausa ali. Então, nessas pausas, a gente tem como se conectar com o time, conectar com uma pessoa individualmente, num bate-papo, numa conversa, e ali a gente já sonda como é que está a atividade, ou então em outro momento qualquer, que você queira saber como é que está a atividade, está com uma dúvida em alguma atividade, você chama a pessoa, bate um papo e entra na questão. Eu particularmente acho essa técnica muito agradável, ela não gera desgaste, você tem a mesma coleta de dados que você teria se houvesse uma reunião específica para isso, mas desde que você abra espaço para o colaborador também dar o feedback dele sobre você, sobre a forma como você está agindo com o time. Isso é muito interessante, é muito importante. Isso faz parte também de um contexto de inteligência emocional, porque o gestor precisa comparar o que é que ele pensa de si mesmo com o que o time pensa também do gestor. Então, precisa haver essa comparação, e quanto mais distante entre as comparações, mais deficiente está sendo ali a percepção do gestor sobre si mesmo. Então, vejam como é importante abrir espaço para que o colaborador, também um membro do time, tenha essa possibilidade de se manifestar com relação a como está a sua liderança. Então, mais um esqueminha aqui bom é a gente evitar julgamentos com base em rótulos, Vamos fazer julgamentos com base em fatos, e aí, mas não só julgar, a gente precisa colher os dados, chegar para a pessoa, verificar, porque assim, a gente costuma ser muito ludibriado por nossas percepções da realidade. E olha que coisa interessante, um exemplo muito legal que eu passei, legal assim, legal de contar, no momento que eu passei, foi para mim realmente um pouco agoniado. Eu estava aqui em casa e estava com os meus 2 filhos, a Luciana estava no trabalho e estava em uma reunião, e eu fui lá na calçada, a gente mora em casa, e eu fui na calçada, deixei o portão aberto um pouco ali, fiquei na calçada e chegou um motoqueiro com aquelas entregas, aquelas caixas de entrega atrás, e parou em frente à minha casa e perguntou por uma pessoa, um nome tipo Assis. Seu Assis mora aqui? Eu disse, não, mora não, mas aqui tem um endereço e tal, o mesmo endereço seu, rua tal, número tal. E eu disse, mas realmente não tem. Se fosse para minha esposa, talvez até o nome aí tivesse, porque às vezes ela pede do lugar, né, que a pessoa estava com a caixa. Então, aqui na nossa cidade, em uma determinada época, nessa época desse fato, estava tendo uns assaltos que eram feitos da seguinte forma: 2 ou 3 motoqueiros também com caixas atrás, nas costas, caixas de entrega, andavam juntos na rua, às vezes um vinha de um lado da rua, quando era mão dupla, vinha de um lado e outro do outro lado, e os dois cruzavam, paravam em frente à vítima e assaltavam a vítima. Então, esse cara chegou, perguntou sobre isso, eu disse que não era, e ele disse, mas então deixa eu verificar aqui o endereço melhor. E foi subindo a moto na calçada daqui de casa, estacionou a moto, e eu olhei para ele surpreso. Ele olhou para mim também surpreso, enquanto tirava algo da mochila. E nesse mesmo momento, chegou um outro motoqueiro e encostou também com uma caixa atrás, um pacote de entrega, encostou também na minha calçada. E nessa hora eu entrei e apertei o portão do controle, o controle do portão, e ele fechou rapidamente. E eu liguei para a polícia. Fui ligar para a polícia.
E olha, aí contei o fato e tal, e a mulher ainda, a atendente lá demorou bastante, perguntando qual era a roupa, e eu disse, minha senhora, não tem como lhe dizer qual é a roupa, porque o que eu não prestei atenção no momento era a roupa, eu estava prestando atenção era na movimentação de ambos. E, enfim, deu tudo certo, liguei para a polícia e tal, fiquei esperando. E quando eu desliguei o telefone, depois que eu desliguei o telefone, continuaram a bater no portão. Um deles ficou batendo no portão. E eu olhei na câmera e eu, poxa vida, como é que pode? Os caras vão ficar tentando mesmo entrar em contato, entrar na minha casa. E nessa hora, nesse momento, eu recebi uma mensagem no WhatsApp dizendo: olha, a sua entrega de um lugar tal acabou de chegar e o entregador está lá fora. E eu disse: poxa vida, será que é esse? E logo em seguida, uma outra mensagem chegou, dizendo: olha, o entregador tal tá também lá, tá lá fora e ele disse que já entrou em contato com o senhor, mas o senhor entrou e fechou o portão. Então eu disse: caramba, olha só, e fui lá fora e perguntei de onde era e ambos disseram, um deles ficou até chateado porque confundia com ladrão, enfim. O que é que eu quero dizer para vocês? É que é muito fácil para a gente perceber algo de acordo com o que nós estamos sentindo naquele momento, com as nossas crenças daquele momento, com as experiências daquele momento. Então, eu já sabia que estava tendo esse tipo de movimentação aqui, né, essa estratégia de chegarem as duas motos. Então eu tinha essa crença de que se duas motos chegassem ao mesmo tempo, era um assalto. E fazia todo sentido, eu até disse pro cara: olha, mas você sabe que fazia todo sentido. Você chegou aqui perguntando por um Assis, aqui não mora Assis. Enfim, então não basta a gente julgar, nem que seja o fato em si só, a gente precisa realmente observar se aquele fato, se as conclusões que nós tiramos daquele fato realmente coincidem, são realmente aquilo que a gente acredita que seja. E aí a gente precisa ouvir a pessoa, deixar a pessoa falar. É muito comum também, principalmente os gestores ou as gestoras, cortarem assim a fala, o colaborador tá batendo um diálogo, tá tendo um diálogo e a gente às vezes corta, interrompe. Não, vamos deixar a pessoa falar, deixa o outro colocar a sua visão. E uma outra coisa também que a gente precisa monitorar é essa história de falar bem da pessoa na frente e, na ausência da pessoa, falar mal. E a gente precisa monitorar isso não somente no time, dentro do time, com pessoas que não são, que são os membros do time, mas que não são os gestores, mas também nós, gestores, precisamos nos monitorar para que a gente não faça isso. Porque sem hipocrisia nenhuma, a gente percebe que é muito fácil a gente comentar alguma característica que a gente não gosta de determinada pessoa, mas a gente tem que observar que essa característica não necessariamente corresponde à realidade. É o que nós observamos da pessoa. Então, quando a gente tem em mente que a gente precisa ter das pessoas a maior intenção positiva que elas tiverem, a gente já se policia nesse sentido. E outra coisa, quando o gestor fica falando de um membro do time para outro, gera uma grande descredibilidade. Porque se você fala de um para outro, você fala desse outro para esse um também. Faz sentido para vocês? Faz sentido para vocês que se eu gostar de ouvir fofoca e der espaço para alguém que gosta de falar mal das outras pessoas, essa pessoa vai chegar para mim, fala de todo mundo, faz sentido que essa pessoa que fala mal de todo mundo, conta para mim, ela vai falar de mim também para essas outras pessoas? Faz sentido para vocês? Faz sentido? Espero que faça sentido, que vocês monitorem essa situação. Então, resumindo, só para a gente dar um encerramento aqui, meios de a gente prevenir: façam feedback aí, nem que seja esse tipo de feedback, essa estratégia que eu passei para vocês. Reuniões são também muito importantes, porque nas reuniões a gente tem ali também uma visão mais clara de como é que está a situação do time. Por incrível que pareça, tem equipes, tem times que não fazem reunião
Eu vejo isso de uma forma, como é que eu posso dizer, que pode causar muito viés, né? Pode causar muito viés. Realmente, reuniões são importantes. Agora, tem que ver, vai ser um tema de uma live aí no futuro, em breve, aliás, sobre reuniões e como elas podem ser improdutivas. Porém, reuniões que são produtivas, elas precisam realmente existir. Então, evitar julgamentos com base em rótulos, deixar as pessoas falarem, a gente ouvir o que elas têm a falar também, o que os membros do time têm a falar, não interromper quando eles estão colocando a visão deles, porque a gente precisa também ter esse termômetro de como está sendo a nossa liderança, e não falar, não cair nessa tentação de criticar um colaborador para outro colaborador, criticar um membro do time para outro membro do time. Eu sei que às vezes a gente fica tentado a falar isso. A gente fica tentado, eu entendo perfeitamente, porque eu já fiquei muito tentado a falar realmente. E vez por outra a gente fica tentado, mas a gente não pode fazer isso, porque olhem como isso é também motivador de conflito. Se eu falo do fulano A para o fulano B, esse fulano B, ele pode se sentir legitimado por mim, ou seja, ele pode achar que realmente eu o apoiaria quando ele fosse criticar a pessoa, o fulano B, fulano A, aliás, pelo que eu acredito que não é positivo. Faz sentido para vocês? Então suponhamos que tem o José e o João. Se eu chego para o João e solto o verbo com relação ao José, alguma coisa que está me incomodando com relação ao José, o João pode ser que nunca tenha nem percebido aquilo. Mas a partir daquele momento o João vai perceber que o José realmente tem aquele ponto e que eu não gosto daquele ponto. Então é como se eu autorizasse o João a falar mal do José, a não concordar com as coisas do José, a estar comigo nessa história de não, entre aspas, não gostar do José. É aquela história de herói, vilão e vítima, né? Aquele triângulo das relações que quando acontece um conflito, a gente ou é vilão, né? Ou a pessoa a gente, na verdade, a gente se faz de vítima, né? A gente assume o papel da vítima, a gente encontra o vilão, no caso seria o José, e a gente vai atrás de um herói, que seria, no caso, o João, que ouviu a minha conversa e vai me apoiar ali contra o José. Então isso enfraquece o time, isso fragiliza o time. Então segura a língua, gestora, segura a língua, gestor, não fala mal de membro do time para outro membro do time, não pode, não deve, não fala. Fala para outra pessoa fora do trabalho, fora do time, que não seja nem outro gestor, não seja, enfim. Ou então alguém que realmente seja da sua confiança, um gestor, outro gestor que seja da sua confiança, se for dentro da empresa, que você tenha certeza que aquilo ali não vai vazar. Mas, por favor, vamos evitar de falar mal de um colaborador para o outro. Então, eu espero, minhas amigas e meus amigos, que tenha feito sentido para vocês, que tenha sido principalmente útil para vocês, que vocês possam implementar e o seu time agradece e com certeza, se for bom para o time de vocês, vai ser bom para vocês também. Isso não impede que em algum momento vá haver conflito, como a gente já falou, e coloquem isso na cabeça de vocês. As relações tendem ao conflito e é por isso que tem que haver liderança na gestão. Precisa realmente desenvolver liderança, desenvolver estratégias para que você saiba como conduzir o seu time, porque todo mundo ganha com isso. A produtividade vai ser boa, vai ser sustentável, o time vai trabalhar bem, de forma feliz, com bem-estar, produzindo mais, você obviamente vai se estressar menos, enfim, todo mundo ganha com isso. Então, obrigado pela participação, por vocês estarem aqui juntos comigo em mais uma live. Desejo a todos um excelente, para os lugares que têm feriado, desejo um bom feriado para vocês, um bom final de semana que se avizinha. Fiquem todos em paz, com Deus, muita saúde, prosperidade, sucesso, harmonia, projetos, visão de futuro. E muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.